Olá pessoal, esse é o primeiro vídeo que nós vamos fazer sobre matemática para concursos. Nós vamos passar nessa série pelos conteúdos mais comuns exigidos nos exames de concurso aí no Brasil. Nós vamos começar essa série com as 4 operações. Embora poucos concursos peçam nos editais diretamente as 4 operações, é praticamente impossível que você tenha êxito num concurso público se você não sabe somar, subtrair, multiplicar ou dividir. Então, as 4 operações básicas são essas que você consegue ver aqui, né? Nós chamamos aqui de as 4 operações básicas. E para dominar esse conteúdo, você precisa saber quais são os números. Não tem jeito de você somar, subtrair, multiplicar, dividir sem o conceito de número, né? E você precisa conhecer o nosso sistema de numeração. Com essas duas coisas, nós vamos intuitivamente aprender os algoritmos de soma, subtração, multiplicação e divisão. Então vamos lá. Números. Nós já estamos familiarizados aí, né? Os números que nós conhecemos são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Você percebe que o 10 ele não tem um símbolo para o 10, né? Ele é um grupo cheio e nenhum sobrando. Eu já especifico isso melhor. Mas nós temos um faltando aqui, ó, que é o 0. Então, o nosso sistema de numeração, ele é chamado de sistema de numeração decimal. Desse é 10, né? Então, por que 10? Porque nós temos 10 símbolos para número. Os outros números todos são combinações desses números aqui. Muito bem. Então perceba o seguinte, o que é o número 10? Se eu falar ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, todo mundo sabe que depois do 9 eu vou falar 10. O que significa esse 10? Nós vamos separar as coisas, imagine que nós estejamos separando em grupinhos. Tá? Então o 10 significa que eu tinha 5, 6, 7, 8, 9, 10 objetos. Eu separei num grupinho fechado de 10. Imagine que esse grupinho, cada grupinho só caibam 10 elementos. Eu não posso pôr 11, só 10. Então, se eu tivesse 11, 12, 13 elementos, o que ia acontecer? Eu ia fazer um grupinho fechado com 10 elementos. Ia sobrar 1. Isso aqui significa um elemento fechado e um sobrando. Se eu tivesse 2 aqui, seria um elemento fechado, um grupinho fechado, e 2 sobrando. Se eu tivesse 3 aqui, um grupo e 3 elementos sobrando. Um grupo e 4 elementos sobrando. Você percebe que quando eu chegar em um grupo e 9 elementos sobrando, o próximo, percebe que se eu tiver aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Um grupo fechado, é esse 1 aqui. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É esse aqui. O próximo seria 2 grupos fechados e nenhum sobrando. Seria eu colocar mais um elemento aqui. 2 grupos fechados seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui eu fecho um grupo. Aqui eu fecho um grupo. E esses 2 estão fazendo referência ao 2. 2 grupos fechados e nenhum sobrando. Se eu quiser 21, seria 2 grupos fechados e um sobrando. 2 grupos fechados, 2 sobrando, 2 fechados e 3 sobrando. E daí você vai montando os números. Então entenda que o nosso sistema, além de ser um sistema de numeração decimal, porque tem 10 símbolos, ele também é, isso é importante, ele também é posicional. Porque você percebeu que aqui
o 2 vale 2, 2 elementos sobrando aqui, né? Porém, aqui, o 2 já não significa 2 unidades, ele significa 2 grupos, ou nós chamamos de 2 dezenas, né? Então, perceba que dependendo da posição do número, ele vale algo. É diferente o valor do número dependendo da posição. Analisa comigo um número um pouco maior. Vamos pegar, por exemplo, o número 3.252.371. Olha só. Esse 2 aqui, ele vale 2 mesmo. Porque ele está na posição que a gente chama de unidade. Você lembra o nome das posições? Esse cara aqui, o 5, ele já não é 5, ele não vale 5 mesmo, ele vale 50, né? Se eu ler, eu vou ler 3.252. Então esse 5 não vale 5, ele vale 50, porque ele está na posição das dezenas. Outro 2 não vale o mesmo que esse, porque esse cara aqui está na posição das centenas, ele vale 200. Então esse cara está na centena. Esse cara aqui, você percebe que é unidade, dezena e centena, não vamos colocar no plural aqui, não vamos colocar tudo no singular. Unidade, dezena, centena. O nosso sistema, nós colocamos pontinho de 3 em 3, né? Você já deve ter visto as suas calculadoras e tudo mais. Nós colocamos o pontinho para separação e a vírgula depois da unidade. Alguns países usam a vírgula para separação e o pontinho para unidade. Cuidado, se estiver mexendo com calculadoras importadas, como a HP, ela tem a opção de inverter isso daqui. De 3 em 3, os nomes repetem. Tá? Então, esse 3 aqui, ele é unidade de novo. Só que, para você não confundir com essa, porque é claro que esse aqui vale 3.000, ele é a unidade de milhar. Porque nós estamos falando aqui de milhares, 3.000. Se eu vier para cá, dezena de milhar. Se eu vier para cá, centena de milhar. Se eu for mais uma, vira unidade de novo. Unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão e assim por diante. Até aqui está excelente, se você já lembrar da posição, tá? Do nome das posições. Basta que você entenda que, quando eu venho daqui para cá, eu estou falando num sistema decimal que este cara vale 10 desse. Então, para montar um grupo desse, eu preciso de 10 desse. Para montar um grupo desse, eu preciso de 10 desse. Sempre quando eu passo uma casa, eu preciso de 10, porque nós estamos falando de decimal, igual nós vimos lá em cima. Esse 3 aqui, embora o algarismo seja o mesmo, ele já não vale a mesma coisa. Esse aqui é 3.000. Esse aqui sequer é uma unidade, ele é menos que 1. Ele está uma casa abaixo, então ele vale 10 vezes menos. 10 vezes menos eu chamo de décimo. Se eu colocar um umzinho aqui e estiver falando em dinheiro, isso aqui representa uma moeda de 10 centavos. Se eu colocar o 1 aqui e estiver falando em dinheiro, é R$1. Se eu tiver aqui, é uma nota de 10. Se eu tiver aqui, é uma nota de 100. Percebe? Este carinha aqui, ele é 10 vezes menor do que o décimo. Então, nós vamos chamar ele de centésimo. Então, se eu tiver um umzinho aqui em dinheiro, o dinheiro só vem até aqui, né? Em dinheiro, ele significa centavos. Não é à toa que o centavo chama centavo. É um centésimo. Se eu precisar andar mais um pouquinho, esse carinha aqui está na terceira casa. Terceira casa, 10 vezes menor do que um centésimo, milésimo. Nós não vamos trabalhar agora a potência de 10, tá? Então, a nomenclatura disso daqui repete também de 3 em 3. Não é comum, mas eu poderia pôr pontinho para dividir de 3 em 3 aqui, sem crise. E os nomes repetem também. Então, o próximo carinha aqui também é décimo, mas ele é décimo de milésimo, centésimo de milésimo, milésimo de milésimo. É chatinho de falar, né? Se eu continuar, aqui seria
décimo, de milésimo, de milésimo. Centésimo, de milésimo, de milésimo. Milésimo, de milésimo, de milésimo. Então você percebe que nós temos outras nomenclaturas mais interessantes para falar isso aqui, porque fica realmente chatinho a nomenclatura daqui para frente, né? Mas isso daqui é uma base que você precisa ter para termos sucessos nessas operações aqui. As operações de soma, subtração, multiplicação e divisão. Sem o conceito de a posição, quanto vale cada número, e que andando para a direita e para a esquerda você tem números maiores e menores com o mesmo algarismo, você não consegue fazer as 4 operações de uma maneira efetiva. Nos próximos vídeos nós vamos passar pelos algoritmos. O algoritmo é um mecanismo para você fazer a conta efetivamente. Então, esse primeiro vídeo nós vimos o sistema de numeração, como os números são colocados, atendo aí especificamente a nossa nomenclatura de sistema decimal e posicional. Existem outros, eu não vou abordar nesse curso porque não cai nos concursos normalmente. E a partir desse vídeo, nos próximos nós veremos o algoritmo da soma, o algoritmo da subtração, o algoritmo da multiplicação, o algoritmo da divisão. Até lá!